Pelo nome do Pai, pelo nome do Filho, pelo Santo Espírito, aqui estamos pra te adorar, seu nome exaltar, viemos clamar, sua graça buscar. Pelo nome do Pai, pelo nome do Filho, pelo Santo Espírito, aqui estamos pra te adorar, teu nome exaltar, viemos clamar, sua graça buscar, nossa adoração, uma oferta a ti, com os anciãos, nos curvamos sim, tua presença faz nossa voz soar, pra que todos saibam, nosso Deus, Salvador, nossa luz, é o Senhor. Pelo nome do Pai, pelo nome do Filho, pelo Santo Espírito, aqui estamos pra te adorar, teu nome exaltar, viemos clamar, sua graça buscar, nossa adoração, uma oferta a ti, com os anciãos, nos curvamos sim, tua presença faz nossa voz soar, pra que todos saibam, nosso Deus, Salvador, nossa luz, é o Senhor. Cantarei, sim, eu cantarei canções de amor ao Senhor, Salvador. Exalte ao Senhor nesta manhã, diga palavras de adoração ao Rei. Senhor, tu és digno, seja exaltado no nosso meio, a ti toda honra, a ti toda glória, toda exaltação nesta manhã, Pai. Nossa adoração, uma oferta a ti. É verdade, Senhor. Nos curvamos perante a ti, Pai. Tua presença faz nossa voz soar, pra que todos saibam, pra que todos saibam, nosso Deus, Salvador, nossa luz, é o Senhor. Cantarei canções de amor ao Senhor, Salvador, Salvador, Salvador. Celebra o Senhor, aleluia. Grande é o Senhor, aleluia. Louva o Senhor com suas palmas. Cantarei teus louvores pra tu agora, enquanto eu viver, contarei
viver contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver sou teu. Sou teu. Sou teu. Aleluias. Grande é o Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Vim neste lugar da graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida a ti eu dou. Me coloco em tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei, que eu sou teu, eu sou teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti, és o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei, que eu sou Tudo que sou está em tuas mãos de amor, que eu sou sou Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus.
Eu quero ler com vocês em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Esse versículo tocou muito o dia que eu li ele, porque me faz pensar o seguinte: não importa o momento que você está passando, se tem alguma dificuldade ou algo assim, nunca deixe de trabalhar no Senhor. Eu sempre passei por muita coisa difícil, eu creio que vocês também, mas eu nunca deixei o Senhor de lado. E Deus tem me sustentado nesses instantes, e depois Deus tem me honrado. Muitas vezes você não vê ali um final naquilo, um final feliz naquilo, mas Deus sempre mostra para você que há uma luz no fim do túnel, não é verdade? O povo de Israel, quando saiu do Egito, passou por muita tribulação, até chegar à terra prometida, mas o Senhor nunca os desamparou. Então eu peço a vocês que, independente do momento que estejam passando, nunca deixe de trabalhar na obra do Senhor, que Ele vai te honrar. Amém? Esse é o momento da igreja fazer, mas se alguém nos visita, pode sentir à vontade nossos dízimos e ofertas. O gasofilácio está ali atrás. Continuamos fazendo o nosso dízimo e oferta quando saímos ou online, se assim vocês desejarem. Amém? Queria que vocês abaixassem sua cabeça. Vamos estar orando ao Senhor. Paizinho Santo, te damos graças ao Senhor por mais um dia de vida, ó Pai. Mais uma vez, ó Deus, a oportunidade de subirmos na Tua casa para ouvirmos da Tua palavra e bendizemos o Teu nome. Rendemos graças e louvores a Ti, ó Pai. Ó Deus, venha tomar esses dízimos, essas ofertas, que seja feito tudo para a Tua honra e Tua glória, que o Senhor possa estar sustentando a Tua casa, ó Pai. Abençoe a cada irmão aqui presente, esteja os guiando, os abençoando nessa semana que vai se iniciar, esteja falando, ó Pai, conosco, conforme a Tua vontade, através do Teu servo, ó Pai. Toca nos nossos corações nessa manhã. É essa oração que te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. Amém. O Espírito Santo de Deus mandou eu falar com você. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: é isso aí, vou levantar. Que onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
glória, aleluia. Aleluia a ti, Senhor. Nesta manhã, Pai, rendemos-te adoração, Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Você pode erguer as suas mãos e declarar. Aleluia. Se você pode, erga as duas mãos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. Nós te Te louvamos. louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Amém, bom dia, que a paz do Senhor esteja conosco nesta manhã, louvado é o nome do Senhor, obrigado, Senhor, pelo Santo dos Santos, e por poder estar aqui para cultuar e exaltar o nome do Senhor, bom estarmos na casa dEle, bendizendo o nome do Senhor, louvado é o nome do Senhor. Queria que os irmãos, nessa breve meditação, abrissem as suas Bíblias em Salmos 71, do 1 ao versículo ao 5. Salmo de número 71, de 1 ao 5, que diz: Em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça, inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Louvado é o nome do Senhor. Nós iremos estar meditando um pouco a respeito da confiança. Nós vemos que neste mundo pós-modernidade, as pessoas têm levado a crer, a se apegar ou se assegurar nas coisas, passageiras, na bolsa, na saúde, nos poderosos. E claro que não há nada de errado nisso, mas são coisas que perecem, são coisas que passam. As intempéries da vida podem vir. E nós precisamos ter a nossa fé, a nossa segurança no nosso Deus. Lendo em Êxodo, capítulo 1, o versículo 7 ao 8, me despertou para essa questão a respeito da segurança, de esperar em pessoas, em coisas, a resposta, o livramento, quando nós precisamos sempre estarmos arraigados na palavra, no Senhor. Que diz assim em Êxodo capítulo 1, o 7 e o 8, que diz: Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos, tanto que encheram o país. O versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Nós sabemos que a história de como tudo aconteceu, as provações que José passou na mão dos seus irmãos até chegar ao Egito. E aprove Deus que ele passasse por todas aquelas situações que ele passou e chegou a ocupar o cargo maior no Egito, atrás somente do faraó. E ali ele teve a incumbência de cuidar, de ser o governador, uma pessoa muito importante naquele país. Mas só que ele trouxe os seus irmãos, sua família, só que aquilo passou, José morreu, a geração que estava ali conhecida morreu. Então José, não adiantava mais o povo falar: José,
Nós que somos brasileiros, né, até a década de 70 ou de 80, saíssemos do país, falávamos Pelé, né, aquele orgulho, a camisa canarinho, né, irmãos? Mas hoje em dia, essa palavra não faz muita coisa mais, não nos identifica mais. E assim aconteceu com o povo de Israel, o povo hebreu no Egito. A palavra José já não identificava nada para ele, já não podia fazer mais nada para ele. Por isso que Deus assim aprove trazer um libertador, porque assim que esse faraó chegou ali, ele começou a oprimir o povo de Deus, porque o povo de Deus estava fortalecendo, estava prosperando naquele lugar. E o decreto triste, aquele infanticídio da história que aconteceu ali naquele Egito, onde ele ordenou a matança dos bebês do sexo masculino. E Joquebede se encontra ali, nesse grupo de risco. Ela não podia ter engravidado naquela época, e ela engravidou. Quantas coisas acontecem conosco, né, irmãos? E nós falamos assim, poxa, não era para ser agora. Não era para ser agora, tinha que ser depois. E acontece na hora que a gente está, às vezes, bem desapercebido, bem inseguros. Mas a mão do Senhor está sobre aqueles que nele confiam. A mão do Senhor está nos guiando, é Ele que escreve a história. E Joquebede, naquele cuidado, aguentou aquele bebê o máximo que ela pôde, 3 meses na sua casa, até não poder mais. E falou, chegou a hora, não posso mais esconder essa criança aqui. E ela, na confiança no Senhor, ela foi e criou aquele barquinho, aquele cesto para colocar o seu filho, o seu Moisés, no rio. Mas, irmãos, olha a providência de Deus, até com Joquebede, na confiança, porque na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, está lá, Hebreus 11, o capítulo 11, que diz sobre esse acontecimento no Egito, na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, fala assim, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Ali estava o Senhor ajudando, orientando, e ela na confiança de que o Senhor estava ali. Não fez de qualquer forma, não fez de qualquer maneira. Mas mesmo assim, quem não deixou aquele cesto afundar foi o Senhor, porque o Senhor estava naquele propósito. E dali por diante, todo o processo de livramento do povo de Israel, da mão do faraó, da escravidão do Egito. A confiança que o Senhor requer de nós, irmãos. Muitas das vezes nas nossas casas, na criação dos nossos filhos, nós temos muitas vezes aquela preocupação de como vai ser, de se é para trazer a igreja, se é para fazer isso, fazer aquilo, como que nós vamos colocar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Mas muito mais do que isso, eles precisam entender o propósito de Deus na vida deles. E caminhar e seguir fazendo a vontade do Senhor. Foi assim com Moisés, porque ele teve o privilégio de ser criado pela sua própria mãe. E mesmo assim, ele tinha o temor de Deus na vida dele, a confiança de que o Senhor estava com ele, mesmo quando o Senhor o chamou lá no meio da sarça ardente. Quando ele não tinha aquela segurança de falar, talvez a fluência já não era mais a mesma, e ele tinha insegurança, o Senhor disse, eu serei contigo. Aleluia, eu serei contigo. Mais à frente também nós vemos Davi, um simples pastor de ovelha, que nem o pai dele considerava ele tanto assim. Eu imagino se alguém daqui alguma vez for ao Brasil e for à casa do meu pai, e meu pai falar assim, eu tenho 5 filhos, e começar a escrever sobre os meus irmãos, esquecer de mim. E aí a pessoa fala assim, mas tem Edmar, mas ela está lá longe. Parece que ele esqueceu de me incluir no meio dos filhos. Foi como aconteceu com Davi. Mas Deus tinha um chamado especial para ele. Glória a Deus. E quando Davi foi ungido, o rei, o Espírito de Deus era com Davi. E ele estava ali pronto. Quando o rei estava atormentado pelo aquele espírito mau que veio da parte do Senhor, Davi ia ali com sua harpa e tocava, e tocava.
Mas vemos que Davi foi ungido rei, mas ele não foi logo para o palácio, porque Deus tinha coisas tremendas para fazer na vida de Davi, no preparo até ele subir ao trono. E quando Davi foi chegando, servindo ao Senhor, mesmo não estando no trono, mas ele estava sendo preparado para isso. E quando os filisteus, sempre os filisteus no pé dos hebreus, sempre os filisteus ali ameaçando, guerreando. E os filisteus, eles eram privilegiados, porque eles tinham mais, vamos dizer, tecnologia no quesito de armamentos e de ferramentas. Então, muitas das vezes, Israel se sentia subjugado pelo povo filisteu. Mas quando eles, dessa vez, estavam com o gigante Golias, naquele arraial, e quando Davi foi, amando de seu pai, foi ali levar alimento para os seus irmãos, e ele se deparou com aquela cena, os filisteus todos amedrontados, e ouvindo o gigante Golias afrontar o exército de Deus. E Davi, vendo aquilo, perceberam, né, irmãos? Obrigada. E Davi, vendo aquilo, Davi começou a imaginar o que seria, o que estaria acontecendo. Irmãos, 40 dias o povo de Deus sendo desafiado, sendo afrontado pelo gigante. E Davi procurando saber o que estava acontecendo ali. E as pessoas começaram a falar, é isso que está acontecendo, e tem afrontado, e não tem ninguém para ir lutar contra ele. Mas o que incomodou Davi foi ouvir o gigante afrontar o exército de Deus. E ele não acreditava assim, como que vocês deixam 40 dias, ninguém se levanta para confrontar esse gigante. Parecia que estavam até em desvantagem. Mas o que Israel precisava para conseguir vencer os filisteus? Precisava de um crente, precisava de uma pessoa confiante, que tivesse coragem de subir e pelejar contra aquele gigante. E Davi se encheu do poder de Deus, de coragem, de ousadia, e foi para aquele campo de batalha. Quando ele chegou ali, irmãos, com certeza, o gigante Golias, com certeza, riu, fez pouco, porque realmente era uma situação totalmente desavantajosa. Não tinha como aquele menino, aquele anão, praticamente, lutar contra o gigante. Mas uma coisa nós podemos ver quando, em 1 Samuel 17, 46 e 47, a ousadia e a coragem que se apossou de Davi. A ousadia e a coragem pelo poder do Espírito Santo na vida dele, de se posicionar e de saber que ele não estava sozinho, que Israel tinha dono. Poxa vida, Golias estava falando como se estivesse falando com um qualquer. E Israel acovardado, todo o exército acuado. Irmãos, quantas das vezes na nossa vida também é assim? Quantas das vezes parece que nós não temos um Deus, parece que nós não temos um dono, parece que não temos aquele que abriu o véu do templo e nos deu livre acesso ao Santo dos Santos. Nós temos um Deus, nós temos um dono, nós não estamos sozinhos. Olha o que Davi disse: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus, às aves dos céus e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que Israel tem dono, que há Deus em Israel. E toda a terra saberá que o nosso Deus não perde uma batalha, Ele é vivo, Ele é real.
No outro versículo, no 48, é esse, né, 47, todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória. Aleluia, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos nas nossas mãos. A batalha é do Senhor. A Bíblia diz que Ele adestra as nossas mãos para a batalha. Ele está conosco, Ele não nos deixa só. O que nós precisamos, irmãos, é somente confiar que nós temos um Deus, que nós temos dono, que nós temos aquele que é por nós e nós não estamos sozinhos. Aleluia. Foi assim também com os amigos de Daniel. Em outro país, em outra cultura, outros deuses, e chegou numa situação que a própria vida deles estava em jogo, ou adora a estátua no campo de Dura, ou morre queimado. Mas eles também tinham um Deus, eles tinham um dono, e eles sabiam que a esperança estava nele, tanto é que nem colocaram Deus à prova, nem falaram assim, não, Deus vai ter que nos salvar. Eles falaram assim, não importa o que vai acontecer conosco, nós temos um dono, nós temos aquele que é por nós, e se Ele quiser que nossa vida seja ceifada, que seja, mas nós não iremos adorar outros deuses. Nós temos o Senhor, o Rei dos Reis, o nosso general que luta por nós. E Deus, pela fé provada deles, Deus deu vitória e os livrou da fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida. Deus requer que nós confiamos nele em qualquer situação. Em qualquer situação, porque Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos confiar no Senhor. Os dias são difíceis, irmãos. Os dias são terríveis. Eu lembro que o pastor no domingo à noite pregou sobre isso, como que o pecado está vindo afrontando a igreja. Nós precisamos estar vigilantes e posicionados. Porque nós temos um Deus, nós temos um dono, e o pecado não pode nos amedrontar, o pecado não pode roubar aquilo que o Senhor nos deu, que é a salvação e a santidade do Senhor, e nós precisamos lutar e declarar que nós não aceitamos que a santidade do Senhor seja manchada. Nós precisamos nos posicionar. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Confiança naquele que é por nós. Não é fácil, mas se buscarmos ao Senhor de todo o coração, crendo que Ele está, irmãos, imagina aquele braço de Deus, imagina um braço forte, imagina uma mão, que é difícil imaginar o tamanho, não se pode medir, que está sobre você, que está sobre sua família, está nos seus planos, nos seus projetos, se eles também forem os mesmos projetos de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, também as perseguições. Os irmãos que sofreram as perseguições, os apóstolos do Senhor, inclusive em Atos, capítulo 5, do 40 ao 41, como, irmãos, que a igreja foi perseguida no princípio. Ela sempre é perseguida, mas como que a igreja era perseguida? E eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, porque não viram neles nada, eles pregavam a salvação, curavam as pessoas, não tinha nenhum crime neles. Mas, para não deixar barato, pegaram, açoitaram e deixaram eles sair. E ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, olha, irmãos, para isso, alegres por terem sido considerados dignos de apanhar pelo nome do Senhor. Eu imagino a boca deles aqui, o olho aqui, todos marcados, todos sangrando, alegres, porque foi pelo nome do Senhor. Tinham confiança que eles não estavam fazendo um trabalho desnecessário ou sem importância, um trabalho que não iria dar lugar nenhum. Eles tinham confiança que valia a pena passar por aquilo, porque Deus era com eles. Confiança, nós precisamos confiar no Senhor.
Esses dias eu estava vendo um missionário contando a experiência. Esse missionário, ele é de São Paulo, e ele era um cirurgião dentista muito renomado, atendia juízes, né, os clientes dele eram desse povo assim. E ele disse que fechou o seu consultório. E as pessoas, os clientes falavam: você está com câncer? Você está com algum problema financeiro? Por quê? Ele falou assim: não, eu vou me dedicar às missões. E ele está trabalhando agora no leste europeu, e ele falando, né, sobre como que ele ganhou um ônibus todo equipado, e ele leva a palavra de Deus através dos seus atendimentos odontológicos. Ele chega nas igrejas, já traz o povo, fala assim: olha, para tratar dos dentes tem que vir na igreja. E as pessoas vêm, tratam na igreja, vêm para a igreja tratar dos dentes, e o pastor já vai apacentar essas ovelhas que se achegam assim. E ele disse que, visitando outros lugares, outros, né, países, onde tem uns irmãos que estão levando a palavra em lugares tão paupérrimos, tão necessitados, e às vezes ele fala assim que nos quintais, né, vê cruzes, e fala assim: irmão, aquela cruz ali, o que é? Oh, a minha esposa, que faleceu de malária, o meu filho, e estão ali na obra, estão confiantes que o nosso Deus é nosso Deus. Em toda e qualquer circunstância, a nossa fé precisa estar apegada nesse Deus maravilhoso, que impulsiona, que quando estamos fracos, Ele nos fortalece, Ele nos levanta, nessa confiança do Senhor, nesse Deus que está conosco. Não importa onde você esteja, qual a situação que você esteja passando, o Senhor é contigo. Não vamos desanimar, como cantou aqui a Rebeca. O Senhor é conosco. Ele nos acolhe. Ele nos levanta. O apóstolo Paulo, naquele naufrágio, né, ele estava prisioneiro, indo para a Itália. E ele estava ali, de repente, vê aquele naufrágio. E o barco parecia que ia quebrar, e tanta aflição, e os marinheiros queriam pular do barco. Ele disse: não pule do barco, não pule do barco no meio da tempestade. Na hora da tempestade não é hora de ninguém pular do barco. Espera no Senhor, confia nele. Eles disseram que não viam nem estrela nem sol. Era só tempestade, mas o Espírito do Senhor estava com Paulo, e ele estava ali, mesmo naquela situação de perseguido por amor de Cristo, de açoitado, de prisioneiro. Ele estava ali exortando o povo, falando: não temas, olha, se alimentem, nós vamos vencer. É necessário darmos numa ilha, e esse barco pode quebrar, mas nenhuma vida será ceifada, porque Deus está conosco, e o propósito dele vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Não se preocupe com o barco, não se preocupe com coisas materiais, não se preocupe com coisas efêmeras da vida. Confie no Senhor, Ele está conosco. Possa ser que o barco vá quebrar, mas você está guardado no Senhor. Deus, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Aleluia, o Senhor é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Para terminar, irmãos, como podemos confiar em quem nós não conhecemos? E este é o grande segredo. Como eu vou confiar numa pessoa que acabou de chegar aqui? Eu falo: segura minha bolsa que eu vou ali, com todas as minhas coisas lá dentro. Ou uma criança indefesa, eu saio, vejo uma pessoa, vigia ela aqui enquanto eu vou ali. Não temos, irmãos, como confiar em quem não conhecemos. E Oséias nos convida a fazer isso. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a palavra do Senhor. É aqui onde está
a bússola, é aqui onde está tudo o que nós precisamos para crescer neste Deus. Vamos conhecer o Senhor para a gente não cair em qualquer cilada, para não andarmos em qualquer caminho, para não pularmos na primeira tempestade, para não desviarmos quando não sentirmos seguro. Vamos, irmãos, conhecer, colocar em prática e conhecer esse Deus. Porque não adianta nada você fazer um cesto para colocar no rio, se você não conhece aquele Deus que não deixa o cesto afundar. Não adianta você circular o muro de Jericó, se você não conhece o Deus que faz o muro cair. Não adianta você não se prostrar diante de Baal ou de qualquer outro Deus, se você não sabe o Deus que arrefece, que esfria a fornalha. Não adianta, irmãos, não adianta se nós não conhecemos Deus, não adianta nada. Precisamos conhecer o Senhor e assim colocar a nossa fé em prática, a nossa confiança em prática. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, já no final do seu ministério, da sua vida, o que Paulo fala? 1 Timóteo 1, versículo 2, fala assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho do Evangelho, porque sei quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu sei quem tenho crido. Joquebede foi lá com aquele cesto no rio Nilo, com as bocas abertas da morte, para colocar seu filho, mas ela não jogou, ela não falou assim, agora já não dá mais para mim. Ela colocou, e o Deus de Israel Todo-Poderoso não deixou aquele cesto afundar. Aleluia! Louvado é o Senhor. Os amigos de Daniel chegaram lá naquele navio, naquela fornalha, diante do rei, e disseram, não iremos. Mas eles conheciam, essa frase poderia ter sido deles: eu sei em quem tenho crido, ó rei, eu sei em quem tenho crido. A fornalha, a muralha de Jericó e tantas outras coisas que aconteceram, e Deus ali salvou o seu povo, mas precisa conhecer a nosso Deus, porque, irmãos, como diz em Mateus 7, versículo 22, naquele dia, que não, irmãos, que não obstante Deus falar para nós, e vai ser triste se isso acontecer comigo, não obstante Deus falar, não te conheço, pior é Ele dizer, sai de perto de mim. Pior do que Deus falar, não te conheço, o Deus que tem toda a ciência, virar e falar, não te conheço. Pior, irmãos, é Ele dizer, sai de perto de mim. Precisamos mais que nunca de aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá, de salvação, de braços abertos, né? Nós cantamos, eis-me aqui de braços abertos, mas na verdade, Ele que estendeu a mão para nós primeiro, porque quando Ele nos amou, nós éramos pecadores, estávamos condenados, estávamos lá na perdição, mortos, os nossos delitos e pecados, e Ele nos amou, Ele que abriu os braços para nós, irmãos. Vamos aproveitar essa oportunidade de adorar e de buscar esse Deus, e cada dia mais a nossa fé vai crescer, a nossa confiança, e nós iremos vencer, para ouvir dele naquele dia, vinde benditos, aqui é o lugar de vocês, aqui está a morada, o lugar que eu preparei, pela confiança no Senhor, que é o nosso Deus, amém, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor abriu os braços para nós primeiro. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor é a nossa confiança. Como Davi, Senhor, nós clamamos, quando ele estava cercado de inimigos, ó Pai, quando ele estava passando por situações adversas, ó Deus.
ele dizia: no Senhor está a minha confiança, em Ti eu confiarei. Senhor, quem somos nós, Pai? Nós não temos outro Deus, outro Salvador, só o Senhor. Nos achega para perto do Teu coração, Senhor. Nos achega, Senhor, para a Tua presença, Pai. E que a oportunidade que o Senhor nos dá seja, Senhor, aproveitada. Seja aproveitada, Senhor, porque nós precisamos do Senhor, precisamos crescer. Vivemos, Senhor, em dias maus, ó Deus, que somente a Tua graça, a Tua misericórdia para nos valer. Entra no nosso coração, Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, precisamos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, e nos ajuda, Pai. Queremos crescer, Senhor, na Tua presença, queremos crescer no conhecimento da Tua palavra, Senhor, para que possamos estar aprovados, Senhor, diante do Teu altar. Te agradecemos, te louvamos, ó Deus, e que seja o Senhor nos abraçar, e que seja o Senhor, Pai, conosco todos os dias, como o Senhor prometeu, até a consumação dos séculos, no nome de Jesus. Amém. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga isso. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Diga isso. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz o nosso coração, Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Incendeia. Seguindo as novas direções de saúde pública, não temos mais número limitado de pessoas para os nossos cultos. De acordo com o governo federal, estadual e local, aqueles que estão completamente vacinados poderão ficar sem máscara no prédio da igreja. Aos demais é recomendado o uso de máscara. Continuaremos com os 2 cultos nos domingos, às 10 horas da manhã, com a EBD infantil simultânea, e 6h30 da noite. Não é mais necessário o registro para participação nos cultos e atividades da igreja. Venha buscar ao Senhor conosco nas quartas, às 8 horas da noite. Temos estudo, louvor e oração. Jesus disse: minha casa será chamada casa de oração. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Para aqueles que desejam passar pelas águas, lembramos que a classe de cristianismo básico está disponível no canal do YouTube da igreja. O material didático deste curso está disponível com a Carla e em breve teremos informações sobre o próximo batismo. Se você já é batizado e deseja se tornar um membro do IPB, procure hoje mesmo o pastor Diógenes ou ligue para a secretaria da igreja. Atenção casais! No sábado, dia 19 de junho, às 5 horas da tarde, teremos uma reunião com o tema Casais em Construção. Esse evento acontecerá na casa do Jacó, em Sirley Orix. Interessados devem dar seus nomes para Thaís Lima. Venha investir em seu casamento. O berçário será reaberto em breve. Teremos uma reunião com todos os pais e voluntários na quarta-feira às 7 horas da noite. Se você deseja servir nesse departamento, procure a Ingrid hoje mesmo ou ligue para a igreja. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos no Senhor. Pai amado, nós queremos ao Senhor te agradecer. Ó Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Pai amado. Senhor, te agradecer, Jesus, em primeiro lugar, pela vida ali do Silas, que escapou de algo mais sério, ó Senhor, ó Pai amado. E agora, Senhor, família e amigos, nós podemos descansar, Senhor, com uma vitória concedida, mas ainda colocamos aquela criança diante do Senhor, para que o Senhor traga restauração plena, completa, rápida, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, que te pedimos assim. Pai amado, queremos ao Senhor estar pedindo a tua bênção sobre cada um dos irmãos, quando retornamos aos nossos lares, ó Senhor, que possamos sair daqui, Senhor amado, Senhor, desejosos de lutar por ti, de nos colocar em disposição, de fazer algo a mais, e não simplesmente pegar carona na vida, ó Pai amado, mas como Davi, pular na batalha. E Senhor Jesus, para isso, nos ensina a te conhecer mais, a confiar no Senhor, a crescer no Senhor,
ó Pai amado. Paizinho Santo, como igreja, queremos estar te agradecendo, ó Senhor, hoje pelas bênçãos que o Senhor nos dá, nesta semana pelos aniversariantes, pedimos a tua bênção sobre cada um deles, com novas vitórias, novas conquistas, novas alegrias do Senhor, pela vida dos teus servos, o Luiz e Lucilene. Nós te alegramos, ó Senhor, pelo casal que são, Pai amado, pela bênção que são em tuas mãos. Pedimos a tua bondade quando continua a sua jornada, Senhor, como exemplo e modelo para outros. Ó Senhor Jesus, que o Senhor continue a aperfeiçoá-los para ti e permitir que as suas vidas sejam também instrumentos em tuas mãos. Te louvamos por tudo que tens feito e agora nos leva em paz. Senhor, a ti damos a nossa gratidão e o nosso louvor, e as nossas petições apresentamos diante de ti. Leva-nos no teu cuidado e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, como a consolação do Espírito, seja com vocês, amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém.